Algumas semanas atrás, no dia do duelo que ocorreu no Palácio Imperial, o príncipe foi informado que eles tinham uma convidada. Surpreso, o príncipe questionou se alguém foi mesmo vê-lo. A empregada confirma e informa que é uma amiga dele. Surpreso, o príncipe deixa o livro de lado e começa a correr. Por mais de 3 anos, ele esteve confinado nesse palácio, vivendo sem qualquer luz de esperança. Mas, quando tudo estava prestes a mergulhar na escuridão, Liz apareceu perguntando se ele queria vingança. Com toda sua doçura, a jovem senhorita do Ducado Agnus abrilhantou o caminho dele. Vendo ele chegar, Liz disse que eles se encontraram de novo e perguntou como ele tem estado. Mesmo que seja inadequado, ele não consegue tirar seus olhos dela. Ele quer ter um futuro ao lado dessa menina. Para isso acontecer, ele precisa se tornar alguém digno dela. Voltamos para o momento em que ele perguntou se ela tem passado bem. E vendo a surpresa no rosto da Liz, questionou se foi muito repentino. Liz disse que não. É só que... Mas antes que ela pudesse completar a frase, ele se aproximou perguntando se ela não está bem. Ela está preocupada com a duquesa? Liz responde que sim. É impossível se preocupar com uma guerra. O príncipe diz que a duquesa é uma mulher forte. Uma mulher repleta de amor e compaixão. Um dia, o imperador concedeu jantar para ele e a duquesa. E naquele jantar, ele sugeriu que a Liz e ele ficassem juntos. Aquelas palavras não eram diferentes de dizer que ele desejava usar a Liz como refém para manipular a duquesa. Naquela hora, a expressão da duquesa era realmente assustadora. Pessoas que lutam para proteger aqueles que amam são as mais fortes. Elas dão suas próprias vidas para isso. E esse é exatamente o tipo de pessoa que a duquesa é. Então ele pede para Liz colocar mais confiança na duquesa. Tudo que a Raquel faz é para manter em segurança. Vendo o silêncio da Liz, ele se pergunta se falou demais. O que Liz confirma. É só que ela... Mas Liz para antes de terminar. E mudando de assunto, diz para eles continuarem o tour. A mansão é bem grande. Então ainda faltam muitos lugares para o príncipe conhecer. O príncipe diz que está seguindo ela, mas Liz manda ele ir mais rápido. O príncipe diz que tudo bem, mas ele reparou que ela está segurando o choro. Ele pede mentalmente para ela não ter tanta pressa para crescer. Ele irá se esforçar ao máximo para tentar acompanhá-la e estar ao lado dela. Quando se fala sobre a duquesa Agnus, o público sempre pensa em duas coisas: sobre o seu vício em álcool e Vitória sem ter derramado um pingo de sangue. Por causa da primeira lembrança, muitos dizem que todas as conquistas até agora foram por pura sorte. Como seria possível uma jovem sem qualquer conexão vencer sua primeira guerra como duquesa? Só tem um pequeno porém. Essas coincidências e sortes não param de acontecer. O Conde Bridget pediu para ela ter piedade e poupar o território dele. Primeiro o Conde Bridget, depois o Conde Andar. E assim, consecutivamente, todos foram vencidos e dominados sem derramar uma gota de sangue. Claro que tudo isso foi planejado entre eles. O Conde Andar, o Conde Bridget, o Conde Musk e todos os outros alvos são nobres que se tornaram alvos do imperador e sofreram pelo uso da erva de Pierro. Toda essa história de se derramar sangue foi planejada para aumentar a honra da Raquel e o medo das pessoas em relação a ela, assim criando um escudo que irá protegê-la no futuro. Raquel disse que teria misericórdia. No entanto, teria um preço. Ele deveria entregar as forças dele, pois ela irá liderar os soldados dele ao Palácio Imperial. Edwick Von Castro é um menino que sempre teve sua estação sendo o inverno. Um inverno repleto de dores e sofrimento. Momentos de fome e traições constantes com diversos inimigos à espreita. Mas ainda assim,
Mesmo com todo o sofrimento, seus olhos ainda continuavam brilhando azul. Mesmo que os muros à sua volta fossem altos e impenetráveis, sem qualquer chance de escapatória, ele não pensou em desistir em um único momento. Porque, no fim, ele ainda era um membro da família imperial. O imperador é alguém que jamais se curvará para outras pessoas. Então é papel do príncipe herdeiro também ser assim. Ele não se curvou ao sofrimento porque os ensinamentos do pai dele estavam encravados profundamente em seus ossos. Exigiu muito esforço, obviamente. Era um sofrimento muito pesado para uma pobre criança. Após suportar um longo e rigoroso inverno, flores exalam seu perfume doce e suave enquanto dão as boas-vindas à primavera. Junto dos ventos do inverno, uma pessoa com grande poder chegou até essa criança. E tudo começou a melhorar desde que essa mulher apareceu. A quantidade de comida palatável que a única empregada dele conseguia começou a aumentar de pouco em pouco. No passado, ele teria que implorar para ter uma mesa minimamente adequada. Raquel disse que tudo que ele precisava fazer era ser o imperador correto. Se ela tivesse pedido riquezas, honra ou qualquer outra coisa do tipo, ele não hesitaria por um único momento em concordar com essas exigências. Mas ela quer que ele continue sofrendo e aprendendo. Mesmo assim, ele vai tentar. Liz perguntou o que ele disse, e ele respondeu que não foi nada. Liz continuou encarando desconfiada. Então ele acrescentou que realmente não é nada, e explicou que a questão é que já faz tanto tempo desde que ele viu algo fora do Palácio Imperial que ele está pensando em muitas coisas. Liz diz conseguir entender. Não foi da mesma forma que ele, mas ela também já ficou presa antes. Se ela se lembra, ela ficou presa uma semana em um armazém. Rapidamente, o príncipe pergunta se a duquesa prendeu ela. Mas irritada, Liz diz que é claro que não. Ele acha que a irmã dela é esse tipo de pessoa? Isso foi antes dela ir pra lá. Naquela ocasião, Liz pensou em muita coisa, como, por exemplo, no que ela faria ao sair. E ela aprendeu muito com isso. Ela aprendeu a não desgastar suas emoções, pois mesmo que intensifiquem ou mudem, elas nunca desaparecem. Naquela época, Liz tinha diversos pensamentos do tipo, e ela acha que talvez isso seja liberdade. O príncipe questionou o que aconteceu com a pessoa que prendeu ela. Liz perguntou se ele queria mesmo saber, mas ele achou melhor deixar para lá. Então Liz perguntou o que ele gostaria de fazer. O príncipe ficou confuso com a pergunta. Então Liz acrescentou que com aquele que o prendeu. Que fim ele quer para o imperador? O príncipe disse não saber, e Liz achou isso muito sem graça. O príncipe não disse que iria pensar a respeito. Mas, parando para pensar, será que o imperador está enfurecido que ele desapareceu e está cortando as mãos e os pés de todos à sua frente? Dito e feito, o imperador está chamando seus subordinados de incompetentes que nem sequer conseguem cuidar de uma criança. Como é possível que ninguém saiba onde o príncipe está? O homem pediu desculpas e disse que ontem mesmo eles tinham visto o príncipe. Mas vocês acham que o imperador ficou feliz ao ouvir a palavra ontem? A resposta é não. Aquele homem deveria assumir a responsabilidade por seus erros. O imperador se preparou para matar o subordinado. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, alguém começou a chamar por ele. Um homem entrou correndo no quarto e, gritando, informou que a duquesa Agnes estava vindo em direção ao palácio. Raquel está se rebelando. Enquanto isso, o príncipe, respondendo à pergunta da Liz, diz que o imperador morrerá sozinho. Os paladinos e os inquisidores chegaram nos portões. Se eles entrarem, tudo se tornará um caos. Se ao menos o experimento tivesse funcionado. Mas são necessários vários meses para conseguir criar aquele material. Tudo começou a dar errado depois que o Duque criou a filha dele. O Duque está mandando o cavaleiro continuar. O guarda diz que o imperador enlouqueceu ainda mais. Mas como os planos haviam sido paralisados, não houve qualquer mudança.
A duquesa Agnus está avançando sem qualquer hesitação. Todos os territórios por onde ela passou estão abrindo caminho para os soldados dela. Parece que todos estão com medo da duquesa. Um bando de covardes. Parece que tudo que está acontecendo foi planejado há muito tempo. Por exemplo, os cartazes na capital. Depois que aqueles cartazes foram espalhados, a opinião pública ficou horrível e o imperador se tornou completamente obcecado com aquilo. Talvez a duquesa tenha ordenado que aqueles cartazes fossem postos, sabendo como o antigo imperador morreu. A questão é que eles já eliminaram todos os responsáveis pelos cartazes. O cavaleiro sabe muito bem disso, já que ele fez com suas próprias mãos. Mas talvez um rato tenha escapado e esteja vendendo as informações para a duquesa. Mas o duque não acha que esse é o tipo de informação que seria vazado tão facilmente assim. Se você se encontrar muito com o imperador, irá perceber que ele é alguém fácil de manipular. No entanto, aquela mulher se encontrou com ele, no máximo 2 vezes. Existem muitas perguntas, mas levando em conta o contexto atual, essa é a única resposta. Mesmo que seja algo absurdo e que só seria possível se ela fosse alguém que sabe o que irá acontecer no futuro. Vendo como as peças do tabuleiro estão perfeitamente colocadas, dá até para dizer que existe um profeta ao lado da Raquel. Encontros às cegas, juntando aliados para a rebelião, seduzindo o Grão-Duque Laxville. Tudo parece fazer parte de um plano contra o atual imperador e eles. Mas se foi realmente isso, é tarde demais. Além do tempo para reunir o exército ser muito curto, o imperador enlouqueceu completamente. O informante que eles implantaram no Ducado Agnus parece estar morto. Não houveram mais notícias após essas que o guarda acabou de relatar. É tarde demais para eles tentarem algo com o terceiro príncipe. Eles estão em um navio afundando. O guarda pergunta o que ele irá fazer, e o duque diz que talvez se exilar em outra nação, levando todos os segredos consigo. O guarda não acha essa uma má ideia. Então o duque manda ele fazer os preparativos. Agnus. Maldita Agnus. O guarda concorda. Mas antes do duque ir, ele faz questão de usar suas próprias mãos. Se ele vai morrer no fim, então não irá sozinho. E ninguém melhor para acompanhá-lo do que a filha daquele miserável, a atual duquesa Agnus. Enquanto isso, Raquel está na carruagem. As vitórias sem derramar sangue continuaram. Mas conforme o tempo passava, eventualmente espadas apontadas na direção dela apareceram. Sejam aquelas que estão do lado do imperador ou simplesmente não gostam dela. Um mar de sangue era inevitável, e Raquel não demonstrou qualquer piedade. Outras nações já devem ter notado que uma guerra civil explodiu no Império. Então eles têm que acabar com isso rápido. Assim, a estabilidade depois da guerra virá rapidamente. O exército inimigo é uma completa bagunça, o que é compreensível, já que os nobres apoiadores do Império nunca lutaram em uma guerra. Desde o princípio, os Laxville eram a única força que o Império precisava, então seus soldados nunca tiveram a chance de lutar nas linhas de frente. Mas, rápido, sem misericórdia. Grave o medo em seus ossos, para que eles nunca busquem vingança, e se torne um problema no futuro. Ela grita para o Conde Argona ouvir com atenção. Todos os soldados dele já foram neutralizados. Ele deve sair imediatamente, desistir de seu castelo, se ajoelhar perante ela e dizer a quem ele serve, ao imperador ou ao império. Após meio ano desde que a guerra começou, Raquel finalmente conquistou o território localizado na frente da capital, a fortaleza de Argona. Meio ano se passou. Marcos comenta que realmente o tempo voa, e Raquel concorda. Entregam a ela uma carta da jovem senhorita. É incrível como ela se mantém consistente todos os meses. Raquel agradece e diz que irá ler mais tarde. Faz meio ano desde que Raquel deixou Alice para trás, e agora eles estão no verão, a mesma estação de quando ela entrou naquele corpo. Por 2 meses, eles lutaram para conquistar Argona.
No entanto, esse não é um resultado ruim. Na realidade, foi até rápido considerando que essa era a Fortaleza do Céu. É uma conquista tão grande que chega a ser assustador. O fato de terem conquistado Argona em 2 meses, um tempo tão rápido, foi graças ao grupo de mercenários Menas. Menas é um pequeno grupo com menos de 20 mercenários. No entanto, cada um deles possui habilidade de cavaleiros de alto nível. Eles foram responsáveis por se infiltrar na base inimiga, destruir seus suprimentos, exterminar seus guaritas, assassinar o comandante dos cavaleiros de Argona e sequestrar a família do conde. É incrível que tenham feito isso com menos de 20 mercenários. Raquel então perguntou para Javits o que ele achou da performance daqueles mercenários. Javits respondeu que, apesar de já ter visto o grupo de elite dentre os mercenários, eles foram muito além das expectativas dele. É difícil de acreditar que ele seja um grupo desconhecido. É tão difícil que faz ele pensar se os grupos mais fortes se unirem em segredo para agir em tempos de caos. Rumores dizem que o líder dos mercenários Menas é mais forte até mesmo que o Rupert. E o Rupert já é o mestre da espada. Se esses rumores forem verdadeiros, então é incrível. Mas isso não é meio demais? Tudo continua levando a Raquel a pensar em um certo alguém. Um grupo mercenário que se esconde em roupas pretas, não buscam qualquer recompensa e continuam seguindo o passo a passo dos cavaleiros Agnus. Chamam a duquesa, atirando seus devaneios, e perguntam se ela está bem. Raquel responde que sim, ela apenas está um pouco cansada. Mas ela quer elogiar os mercenários pessoalmente por suas ações. Então manda o Marcos fazer com que eles participem da festa de celebração da vitória. Se eles não participarem, o acordo será encerrado. E se for preciso, eles devem forçar ele a vir. Ela quer ver aquele rosto. Javits pergunta se precisa de tanto. E Raquel informa ter seus motivos. Vendo a Raquel sair, Marcos pergunta se ela já está indo. Ela responde que sim, pede para eles cuidarem do resto e então sai. Javits diz para eles organizarem o que resta logo e irem também. Ele ainda precisa reforçar o patrulhamento por causa da festa. Marcos então percebe que a Raquel levou a carta. Menas não faz parte dos idiomas que ele conhece. Então, é uma palavra com significado em algum idioma morto do Império? Se for para adivinhar pela escrita, o significado seria um falcão negro. Está escrito que é uma ordem. Se eles não forem para a festa de celebração da vitória, Raquel cortará todas as ligações com eles. O que eles farão? O homem não diz nada, e logo em seguida tira o elmo, revelando ser o Theo. Ele comenta que parece que terem se destacado tanto foi um erro. Mas eles não tinham escolha. O lado dominante, uma hora ou outra, ganhará a guerra. Então, pelo bem da própria duquesa, eles tinham que fazer algo. O grão-duque não concorda? Mas Theo não quer que seu título seja usado fora do grão-ducado. Assim, Arthur precisa corrigir para comandante dos mercenários Menas. Mas agora Theo não tem mais escapatória. Se ele participar da festa, sem dúvidas, será descoberto. Mesmo que vá com a armadura completa, ainda seria obrigado a tirar o elmo na frente da duquesa. Theo diz que pode só falar que não vai tirar. Mas irritado, Arthur pergunta que mercenário em sã consciência iria contra as ordens da duquesa. Theo olha com cara de quem vai matar. E Arthur diz que ele escolheu essa posição no fim de tudo. Mas certo, vamos supor que ele consiga manter o elmo. Essa festa é para elogiar as conquistas deles. E claramente a duquesa falará com Theo. Um mercenário não respondendo à duquesa seria desafiar a autoridade de um nobre de alto nível. Sem contar que a duquesa percebe tudo rapidamente. Então qualquer erro, ela descobrirá o disfarce dele. Theo saca a espada, e Arthur pergunta o que diabos ele está fazendo. Theo então diz ter achado uma solução. Qual vocês acham que vai ser a solução do Theo? Deixem nos comentários para eu saber. Só espero que não seja nada muito estranho, já que ele não costuma ter as melhores ideias.
Mas ficamos aqui por hoje. Vejo vocês na próxima!